Fala família Insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma altcoin aí que já é um pouquinho antiga no mercado, acredito que muitos já ouviram falar, que é a NEAR Protocol. Então é isso mesmo, galera. Vamos falar sobre a NEAR Protocol, o que muitos aí estão falando que é a nova substituta da Solana, mas eu acredito assim que não tem essa questão aí de substituto ou não, mas são diversos projetos, diversas redes que a gente consegue aí ter a opção de investir. Tudo bem que a gente precisa aí de desenvolvimento, escalonamento e entregas aí do projeto, mas independente de qual projeto que for, ele vai ter a capacidade sim aí de subir no top 10 se ele entregar toda aquela proposta. E a gente sabe aí que tem muitas propostas dentro do mercado, muitas ideias boas, porém a gente precisa ver entrega e adoção. Então vamos falar aí diretamente sobre a NEAR Protocol. A NEAR já está há um tempinho aí no mercado, como falei, porque aqui no ano cripto, a gente sabe que um ano cripto, como falei, equivale a 10 praticamente do ano tradicional. Mas ela surgiu aí em meados de 2017 com um foco na escalabilidade e também aí na facilidade do acesso ao usuário e até mesmo no acesso aos desenvolvedores. A gente sabe aí que o foco na escalabilidade é muito vago, a gente precisa de fato aí de inovações. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as características técnicas dela, o mecanismo de consenso, também a linguagem de programação, que sei que muitos querem saber, porque querendo ou não é isso que chama também a atenção dos desenvolvedores, né? Essa inclusão e também a chamativa aí para chamar novos devs para o protocolo. Por último, a gente não pode deixar de falar também sobre o tokenomics, que a gente sabe que hoje está influenciando muito e tem que influenciar quando você vai falar de investimento em um ativo. Porque o tokenomics aí inicialmente é a base monetária aí do próprio criptoativo, né? Mas bora lá. Então, começando pelas características dela, ela está vindo aí com o sistema de sharding, tá? O sistema de shard já é um sistema aí que foi proposto pelo Ethereum, inclusive com a atualização do Ethereum 2.0, tá? Querendo ou não, né, galera, conforme a gente vai vendo o mundo cripto se atualizando, inovando e aparecendo com novas tecnologias, muitos projetos que surgem depois já pegam essas tecnologias já concluídas, ao contrário do Ethereum que surgiu lá no começo do mundo cripto e com o tempo aí tem que ir se atualizando. Então isso é muito mais difícil, então é bem mais fácil aparecer um projeto com muitas tecnologias já prontas, igual a NEAR Protocol. Então ela está com o sistema de shardings que tem para finalizar todas as etapas, mas só para a gente entender, o sistema de shard é um sistema aí de fragmentações de informações, por exemplo. A gente sabe aí que na blockchain hoje tem um sistema linear, onde cada bloco é executado e cada bloco aí carrega a informação de todos os blocos anteriores. Então por isso que gera taxas na rede ou até mesmo um pouco altas, porque são muitas informações para computar praticamente, tá? Quando a gente fala do projeto de fragmentação, a gente está falando de fragmentar dados em diversos aí validadores, por exemplo, tá bom? É claro que essa analogia que eu estou falando é bem simples, mas é só para entender um pouquinho desse processo. E a gente sabe aí quando divide vários processos em várias pessoas, por exemplo, o processo acaba andando bem mais rápido. Então esse sistema de sharding que já está há tempos aí para ser implementado no Ethereum, a NEAR Protocol aí já está em andamento conclusivo praticamente, tá bom? E isso é muito interessante porque, como falei, o Ethereum passou a querer implementar, ou até mesmo tinha o projeto de implementar depois da atualização do Ethereum 2.0. Esse é o mecanismo de consenso, tá? Quando a gente fala de mecanismo de consenso, é o processo de validação, como a gente conhece do Bitcoin, que é o Proof of Work, por exemplo, e do Ethereum, que passou a ser Proof of Stake. Na questão da NEAR Protocol, ela é um sistema aí de Proof of Stake, tá? Ela utiliza uma estrutura única onde cada validador tem o seu poder de validação aí definido aí pelo seed. Esse seed a gente pode aí traduzir e chamar de assento, como se fosse aquele assento cativo aí de estádios de futebol, por exemplo, tá bom? Uma analogia bem básica. Então o preço de cada assento ele é dividido pelo preço do assento e pela quantidade de assentos disponíveis, tá bom? No shard, um validador não pode participar também se o seu preço aí estiver abaixo aí do valor do assento, como vocês podem ver na imagem. Então, como vocês podem ver, também não é barato se tornar um validador quando a gente fala dessa quantia em NEAR e também com o processo de computação, que você tem que ter uma máquina muito potente para se tornar um validador também. E o lado ruim também desse processo de Proof of Stake com o sistema de shard é o processo aí que a gente vê que, querendo ou não, trata-se de ser um pouco centralizado, assim como a gente vê no Ethereum.
grandes entidades aí com grandes capitais acabam tomando grande parte aí do processo de validação. Mas isso não quer dizer também que é o fim do mundo. Como a gente viu aí, ou até mesmo eu brinco muito, parece que muitas pessoas aí conheceu a palavra descentralização somente depois do Bitcoin. A NEAR é uma plataforma aí de contratos inteligentes, onde a linguagem de programação principal dela é a Rust. É uma linguagem de programação que muitos desenvolvedores e programadores já conhecem, então isso daí é bastante benéfico, porque tem uma adoção já inicial a partir disso, tá? E também é compatível com WebAssembly, tá bom? E também a NEAR já possui uma segunda camada. Ela tem a Aurora, que é, além de tudo, EVM. Então a gente consegue colocar ela na MetaMask, por exemplo. Então EVM, para quem não sabe, é Ethereum Virtual Machine. Resumindo, praticamente aí dá para colocar na MetaMask. Uma coisa que achei bastante interessante também e inovadora por parte da NEAR, tá bom? É que as carteiras têm contratos aí fáceis de ler. Na verdade, aí seu endereço de carteira ali pode ser insalubres.near, por exemplo, desde a sua criação, e a gente consegue alterar. Ao contrário, por exemplo, da rede Ethereum, que a gente tem que pagar um domínio NS, por exemplo, para ter o insalubres.eth, por exemplo. Bom, isso só é possível porque, querendo ou não, as contas na NEAR são baseadas em contratos inteligentes. Então, uma conta, por exemplo, pode ser uma conta normal, como a gente tem na nossa carteira, uma conta pode ser um DEP, ou até mesmo um token, o que a gente quiser, porque o contrato inteligente permite isso. Isso daí é muito interessante. E também permite criar várias chaves diferentes, por exemplo, para uma única carteira com acessos diferentes. Então isso é muito interessante, porque ajuda na facilidade aí de você ter a sua carteira de um jeito maleável e também de fácil acesso para você. Agora chegou a parte aí de eu comentar com vocês sobre a interação com os devs, que eu achei muito interessante. Querendo ou não, galera, para qualquer protocolo, para qualquer rede nova, principalmente para redes, a gente precisa de desenvolvimento nela, porque não adianta a gente criar uma rede, não ter nenhum DEP para ninguém conseguir utilizar. Então, primeiramente, a gente não precisa de usuários, a gente precisa de desenvolvedores entrando nela e desenvolvendo aplicações que chamem os usuários, né? Então, no caso aí dessa NEAR, como eu comentei para vocês, que ela tem um projeto chamativo, bem interessante, ela tem o NEAR Academy, o NEAR University e também canais no YouTube que produz conteúdos gratuitos praticamente diariamente, tá bom? Educativos para desenvolvedores. Então isso eu acho muito interessante, porque ela facilita aí a vida dos desenvolvedores quando a gente fala aí de entrar numa nova rede e desenvolver contratos inteligentes dentro dela. Vamos falar agora sobre o token da NEAR, o Tokenomics, que é uma das partes mais importantes quando a gente vai analisar um projeto, né? A NEAR hoje se encontra em valores aí de 1,63 dólares, ou seja, 1 dólar e 63 centavos. Ela já atingiu all-time highs aí de 20 dólares mais ou menos. Então, para vocês verem, ela teve a desvalorização aí que qualquer altcoin teve em meio ao mercado, mas é muito interessante porque a gente vê que ela ainda continua firme. Só que uma coisa que eu tenho que ressaltar é que a comunidade dela não ajuda muito, não em questão de FUD, mas também não agrega em tanta questão, não tem uma comunidade tão forte assim como a gente vê de outros ativos, por exemplo, tá? Mas continuando aí, a gente tem um supply total de 1 bilhão de tokens e de circulante aí 800 milhões. E a capitalização de mercado dela hoje é de 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, já é um token bastante grande. Muita gente do mercado já conhece, para vocês terem noção, ela está em ranking aí de número 34. Então ela está dentro ainda dos top 50 criptoativos ainda que estamos nesse mercado. E falando sobre a alocação, foi muito bem distribuído a alocação de tokens. Uma coisa que é bastante interessante a gente ressaltar é que teve diversos venture capitals por trás. Rodadas aí que gerou inicialmente para a NEAR 800 milhões de dólares. Então não dá para deixar de falar que esses grandes nomes, até mesmo como Pantera Capital, por exemplo, está por trás da NEAR e também tem as alocações dele. Como a gente vê, não está o total de tokens circulante, mas como a gente viu, falta 200 milhões de tokens apenas aí para entrar em circulação. Com a taxa de deflação de 5% ao ano, ainda falta alguns meses aí, uns bons meses para chegar na sua final.
Porém, querendo ou não, a gente tem que ficar esperto porque ainda tem aí tokens para ser distribuídos ao mercado, mas ainda assim não é algo que impacte tanto no preço da NIR. Então falamos praticamente aí sobre as informações mais importantes sobre a NIR, informação aí que não pode faltar, porque querendo ou não a gente falou sobre os principais pontos da NIR, tá? E agora falando aí na visão do Gudo Insalubres aqui, de pontos positivos, é que praticamente a NIR é uma Ethereum pronta até o momento. Então a gente vê que tudo que a Ethereum construiu, a NIR já está entregando prontamente, porque querendo ou não, entra naquilo que eu falei no começo do vídeo. A gente vê hoje o mundo cripto em desenvolvimento muito rápido e quem for chegando aí já com todas essas tecnologias na sua mão praticamente, já vai chegar com meio caminho andado, sem dores aí que muitos já sofreram. Porém, querendo ou não, uma coisa que eu tenho que ressaltar, o nível de desenvolvimento da NIR ainda falta um pouco. A gente vê que grandes já estão indo para o protocolo, como o SushiSwap, por exemplo, mas ainda assim a gente vê uma parcela muito grande, ainda mesmo aí nesse momento, que o mercado está um pouco delicado, dentro ainda da principal, que é a rede Ethereum. Então, a NIR, para mim, precisa muito mais de desenvolvimento para chamar muito mais usuários. Por exemplo, imagina vir em uma Uniswap, vem protocolos aí que traz mais esse brilho no olhar dos investidores. Mas a NIR Protocol é aquela que eu sempre fico de olho, porque, querendo ou não, ela está viva aí e tem muita coisa positiva para desenvolvedores e até mesmo para usuários. Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Família, se gostou, deixe esse like aí para estar ajudando a gente, que ajuda demais, como eu mesmo falei. Se inscreva no canal quem não é inscrito e também compartilhe com o amiguinho. Se você conhece aquele cara ali que você troca ideia direto sobre criptomoedas e não conhece o Salubro, já apresenta o canalzão para ele com esse vídeo sobre a NIR Protocol. Convido também vocês a participar das nossas lives diárias, que ocorrem às 10h30 todos os dias aqui, falando sobre atualizações, análise gráfica, análise on-chain, lives de 1h30 conversando sobre o mundo cripto. Então garanto para você que não pode perder. Links para nossas redes sociais estão aqui na descrição e também você que quer operar no futuros na Bybit com taxas baratíssimas. Aqui na descrição você acessa um link e tem acesso diretamente a essas taxas baratas. E ultimamente, na verdade, a gente está com uma promoção rolando aí direto para os insalubres e você consegue ganhar bônus para operar. Então vem com o link na descrição. Um forte abraço, falou!